Você já se perguntou por quê, mesmo desejando tanto mudar, crescer, evoluir? No fundo, parece que tem algo dentro de você que te puxa para trás. Já sentiu que, justo quando as coisas estão prestes a dar certo, você mesmo se sabota? Não é só com você. Mas, o que realmente está por trás disso? Antes de continuar, te peço uma coisa simples. Se, em algum momento essa narração te tocar, se alguma palavra ecoar no teu íntimo como uma verdade que você já sentia, mas nunca conseguiu nomear, se isso acontecer, considere curtir esse vídeo, se inscrever e caminhar junto comigo nessa jornada. Porque o que a gente vai explorar aqui não é só conteúdo, é um espelho da alma, moldado pelas lentes de Carl Gustav Jung e pela sua própria história. Então me acompanha até o fim. Você vai entender por que a sua autoestima não é frágil, ela é ferida. E o que você chama de autossabotagem talvez seja um grito silencioso de uma parte de você que ainda não foi ouvida. O que você chama de autoestima? Comecemos desconstruindo. Autoestima não é apenas se amar. Essa palavra foi diluída, mercantilizada, resumida a frases de efeito em redes sociais. Mas, pela lente junguiana, autoestima é muito mais. É o reflexo da relação que você tem com o seu self, o seu centro psíquico profundo, aquele que te chama para se tornar quem você nasceu para ser. E aqui está a chave. Você não nasce com autoestima, você a constrói. Ou melhor, ela emerge da relação que você vai estabelecendo com todas as suas partes, as luzes e as sombras. Jung dizia: tornar-se consciente da própria sombra é uma aventura perigosa, mas necessária. E é aí que começa o conflito. A sombra e a origem do conflito interno. Você já se pegou dizendo algo como: eu não sou bom o bastante? Ou, não importa o quanto eu tente, eu sempre volto para o mesmo lugar. Essas vozes internas, essas que te puxam para baixo, são expressões do que Jung chamava de sombra. A sombra não é o mal em você. Ela é tudo aquilo que você aprendeu a esconder para ser aceito, amado, incluído. São traços seus que você aprendeu, na infância, que não eram bons. E quando você reprime essas partes, sua psique se fragmenta. A autossabotagem nada mais é do que o retorno dessas partes banidas tentando dizer: ei, eu também sou você. A persona. Quando autoestima vira máscara, você já pensou que a sua versão forte pode, na verdade, ser só uma armadura? Jung chamava isso de persona. A máscara que vestimos para sermos aceitos socialmente. Muitas pessoas acham que têm autoestima quando na verdade têm uma persona bem polida. Só que, quanto mais distante você está da sua essência, mais frágil você se torna emocionalmente. A verdadeira autoestima não é vestir uma armadura brilhante, é estar em paz com o que ela tenta esconder. E essa diferença muda tudo. Complexos e ciclos de autossabotagem. Agora, vamos ao coração da ferida. Jung falava sobre os complexos autônomos, núcleos emocionais carregados de energia psíquica, formados por experiências intensas, geralmente da infância. Você sabe quando você reage de forma exagerada a certas situações? Quando repete padrões que racionalmente já entendeu, mas emocionalmente não consegue quebrar? É aí que os complexos entram. Eles criam o loop. Você tenta mudar, se depara com um gatilho. O complexo assume o comando. Você se sabota, sente culpa, reforça a crença de que não é capaz, e o ciclo continua. Mas veja bem, você não é o complexo. Você está identificado com ele. E quanto mais identificado, menos consciente. E quanto menos consciente, mais refém. A jornada de individuação. O caminho para restaurar a autoestima. A cura não está em vencer a autossabotagem, mas em reintegrar as partes que você rejeitou em si mesmo. Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna quem realmente é, integrando sombra, persona, ego e self. A autoestima emerge quando você consegue olhar para dentro e dizer: eu vejo você, mesmo com suas falhas, e te acolho. A verdadeira segurança emocional não vem de se convencer de que você é incrível, mas de saber que, mesmo quando não for, ainda assim merece existir. E é aqui que o processo se torna espiritual. Você não está se curando apenas por você. Você está libertando gerações de padrões inconscientes que passaram por você.
E agora, param em você. A voz interna e o silêncio necessário. Talvez o maior erro da cultura atual seja acreditar que a autoestima se reconstrói com afirmações positivas. Isso é importante, mas é só uma camada. Você precisa, antes, limpar o terreno, silenciar o ruído externo e escutar a sua própria voz. Aquela que foi silenciada quando você ainda era criança. A que dizia, não gosto disso, tenho medo daquilo, quero ser diferente do que esperam de mim. Quando você escuta essa voz, algo começa a se reorganizar internamente. Você para de viver uma vida que parece certa e começa a viver uma vida que faz sentido. Você se sabota, não porque odeia a si mesmo, mas porque ainda está tentando proteger algo que um dia te salvou. Só que aquilo que te salvou no passado, hoje pode estar te impedindo de viver plenamente. A autoestima verdadeira não nasce da força, mas da reconciliação. E se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou esse processo. Então aqui vai meu convite final. Não se apresse. Não lute contra si mesmo. Mas caminhe, passo a passo, em direção à sua própria verdade. E quando vier a dúvida, volte aqui. Ouça essa narração de novo. Porque algumas verdades precisam ser ouvidas mais de uma vez até que o coração reconheça como suas.